Quantos estão desejosos nessa noite de ouvir a palavra de Deus? Diz assim a palavra de Deus: Bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, e nem se assenta nas rodas dos escarnecedores. Ante o seu prazer, repita comigo, ante o seu prazer, está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Ele é como uma árvore plantada junto à corrente de águas, e que no devido tempo dá o seu fruto, cuja folhagem não murcha, e tudo quanto ele faz será bem sucedido. Os ímpios não são assim, porém, como a palha que se o vento dispersa. Por isso, os perversos não prevalecerão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos. Pois o Senhor conhece o caminho do justo, mas o caminho dos ímpios perecerá. Amém? Os irmãos podem tomar os seus assentos. Sempre, irmãos, é um grande desafio para nós subirmos no púlpito para ministrarmos a palavra de Deus. Há uma responsabilidade tão grande para que a gente possa ensinar os irmãos o conhecimento das Escrituras e também que Deus possa edificar as nossas vidas. Amém? Quando a gente olha, irmãos, para o livro de Salmo, a gente precisa entender que Salmo ele é um dos livros mais conhecidos da Bíblia. Também é o livro mais extenso. Quando alguém, um novo convertido, quer estudar a Bíblia, você indica, olha, vai para o livro de Salmo. Acredita que o livro de Salmo é um dos livros mais fáceis de ser compreendido. E o livro, e o versículo, e o capítulo mais conhecido é o Salmo de número 23 e o Salmo de número 1. Porque acredita, quando se fala de livro do Salmo, alguém vai logo no Salmo de número 1. Não se sabe com precisão ou com exatidão quem foi que escreveu Salmo de número 1. Alguns estudiosos atribuem a Davi, por Davi escrever 73 salmos. Acredita também que foi escrito no período em que os judeus foi exilado no período babilônico. Mas quando nós olhamos, irmãos, para a narrativa e para a leitura bíblica que nós lemos nessa noite, a gente percebe que o livro de Salmo, capítulo 1, é uma introdução aos demais capítulos, aos demais salmos de forma poética. E esse livro não é um livro teológico e nem doutrinário, mas que traz lições preciosíssimas nessa noite e que chama a nossa atenção como devemos nos comportar de maneira feliz. Quando a gente olha, irmãos, Salmo, já que o autor, alguns atribuem Davi, nós olhamos para duas pessoas vivendo em estilos diferentes e tendo destino diferente. O salmista vai falar do justo e do ímpio, e é sobre essa questão que eu quero tratar com os irmãos nessa noite. O salmista, de maneira didática, ele nos mostra como definir o melhor caminho para a nossa vida através dos seus conselhos que encontramos na narrativa bíblica. Em primeiro lugar, nós iremos aprender junto nessa noite com o salmista alguns conselhos que nos torna uma pessoa justa. Qual é, irmãos, a condição do justo? O salmista Davi vai dizer que bem-aventurado é o homem que anda segundo o conselho dos ímpios, mas ele em outras traduções vai dizer que feliz é o homem ou aquele que é justo. Qual o conceito de justiça que nós temos no mundo que nós vivemos hoje? Qual a perspicácia quando nós analisamos o conceito de justiça?
O termo, irmãos, nas Escrituras, bem-aventurado, significa o ser humano que é feliz, abençoado por Deus. E esse termo vem de um dos filhos de Jacó, que se chama Azer. A gente vai ver isso no Antigo Testamento, em Gênesis, capítulo 23, versículo 12 e 13, quando Jacó coloca o nome do seu filho, representando a ideia de felicidade. Mas para você, irmãos, nessa noite, se eu fosse para perguntar para você, de fato, você é feliz? Você talvez me responderia da seguinte maneira: presbítero Rafael, depende. Alguns momentos na minha vida eu sou feliz, mas outros momentos não. E se eu perguntasse para você, aonde você iria encontrar felicidade? Aonde você iria buscar a felicidade? Talvez alguns iriam, talvez procurar felicidade, talvez viajando. Se eu perguntasse para você, aonde você irá comprar felicidade? Você iria comprar felicidade aonde? Você ia se indagar. Mas a Bíblia vai falar, irmãos, que o justo é o homem que de fato ele é feliz. A Bíblia vai dizer, irmãos, a confiança em Deus. O justo que ele é feliz, a primeira coisa que ele tem, ele confia em Deus. No Salmo de número 40, versículo 4 diz assim: como é feliz o homem que põe no Senhor a sua confiança e não vai atrás dos seus orgulhos, dos que se afastam para seguir-se deuses falsos. O homem que é feliz, ele confia em Deus e não em si mesmo. A gente precisa aprender, irmãos, que a condição de justiça é aquilo que está inserido no nosso caráter, é a perspectiva como a gente enxerga a vida, é a maneira como a gente vê o mundo. Esse senso de justiça precisa existir dentro de nós no momento que nós aceitamos a Cristo. Nós não podemos viver de maneira como o mundo lá fora pensa. E muitas das vezes nós estamos equivocados com as nossas ações, quando nós nos deparamos com os conceitos práticos no dia a dia, que deveria ser aplicado como ato de justiça, e nós não aplicamos. É muito comum hoje em dia, irmãos, alguém achar uma carteira no chão, e será que você, naquele dia, você está precisando de uma certa quantia? É meio tentador, né, irmãos? Você sai de casa, passando necessidade, e acha uma carteira com uma quantidade X de dinheiro que você está precisando. Você procura saber de quem é o dono, de quem aquele dinheiro pertence, ou você prefere tirar o dinheiro e deixar a carteira de lado e botar no bolso? É esse ato de justiça que o salmista está falando. A nossa justiça, irmãos, ela não é vista pelos homens, mas o nosso comportamento é por Deus. O ato de justiça que nós colocamos, a maneira como a gente vemos diante do mundo, é ser aprovado por Deus. Esse ato de justiça. E esse ato de justiça, irmãos, ele se aplica na nossa vida num dia corriqueiro, num dia comum. Outro exemplo muito comum: você vai fazer um pagamento e alguém lhe devolve um troco errado, um valor muito superior. Você é capaz de devolver ou botar no bolso? Aquele dinheiro não pertence a você, mas o homem que é justo, ele entrega, ele devolve. E o homem que é justo, irmãos, ele é feliz, porque ele não tem preocupação com nada, porque a sua justiça está em Deus. Ele obedece os princípios e os valores estabelecidos por Deus. A segunda razão que o homem justo, ele é feliz de fato, é porque ele está debaixo da proteção de Deus. No Salmo de número 34, versículo 8 diz assim: provém e veja como o Senhor é bom, e como é feliz o homem que nele se refugia. Você precisa, irmão, se refugiar em Deus, confiar em Deus.
Usando uma linguagem, irmãos, da informática, a gente às vezes precisa formatar a nossa mentalidade, porque às vezes nós perdemos a humanidade, nos tornamos pessoas egoístas, egocêntricas, e não compreendemos o valor da vida. Achamos que a felicidade está nas coisas efêmeras e passageiras deste mundo, enquanto a verdadeira felicidade a gente encontra em Deus. A felicidade desse mundo, irmãos, ela é transitória, ela é passageira, mas o homem que teme a Deus, ele é feliz, e mediante qualquer situação. A gente vê o exemplo de Paulo. Paulo vai dizer: eu aprendi a ser contente, seja qual for a situação, sei passar fome e necessidade, luta e escassez, porém sou feliz, porque sirvo a Cristo. Essa felicidade, irmão, deve estar atrelada no nosso coração. Se você é justo, você é feliz. Nós precisamos entender, irmãos, que a condição do homem justo é a plena felicidade. E essa plena felicidade se encontra em Deus, obedecendo os seus princípios. Há uma frase interessante de Machado de Assis que ele diz assim: Deus, para a felicidade do homem, inventou a fé e o amor. E o diabo invejoso fez o homem confundir a fé com a religião e o amor com o casamento. Porque de fato a felicidade se encontra em Deus. Santo Agostinho vai dizer e vai reforçar ainda a ideia de felicidade dizendo o seguinte: viver em plena felicidade não é próprio desta vida mortal. Só o será quando aparecerá a imortalidade. Sem a imortalidade não existe felicidade. Mas C.S. Lewis diz assim: olhe para você e você vai encontrar em toda longa jornada de sua vida apenas ódio, solidão, desespero, ruína e decadência. Mas olhe para Cristo e você vai encontrá-lo, o que com Ele tudo o que mais você necessita. O sentido da vida, irmãos, não está nas coisas transitórias neste mundo, mas sim em Deus. É esse conceito de eternidade que nos faz, irmãos, a gente policiar a nossa conduta. Vê como o salmista Davi, ele é categórico, ele inicia o salmo falando o comportamento do justo e do ímpio. Como o justo deve se comportar, irmãos. Nós, irmãos, somos felizes porque não se comportamos como o mundo lá fora. Em segundo lugar, o salmista nos aconselha e nos mostra que devemos ser e como proceder do justo nesse mundo. Como o justo deve agir. A maneira como eu enxergo o texto e como o pai que está aconselhando o seu filho sobre a vida. Dá a entender aqui, irmãos, como o pai está aconselhando o seu filho a entender como o mundo funciona lá fora. O salmista Davi nos aconselha como cristão deve andar de maneira justa sobre esse mundo, cheio de pecado, imperfeições e impiedade. Desde muito pequeno nós precisamos distinguir o certo e o errado e tomar decisão na nossa vida. Há um certo ditado que diz assim: se conselho fosse bom, não se dava, se vendia. Como você tem aconselhado os seus filhos, os jovens membros de sua igreja? Vamos ver na Bíblia. Tem alguns nos ensinos sobre conselho. Que não devemos andar no conselho dos ímpios. A segunda razão que o salmista diz, irmãos, que nós não devemos andar
segundo o conselho dos ímpios. Repita comigo: nós não devemos andar segundo o conselho dos ímpios. Em Provérbios capítulo 12, versículo 15 e 16 diz assim: o caminho do insensato parece justo, mas o sábio ouve os conselhos. Versículo 16 diz assim: o insensato revela de imediato o seu aborrecimento, mas o homem prudente ignora o insulto. É necessário, irmãos, avaliar por caminhos que estamos trilhando, quem está aconselhando a nossa vida, quem nos aconselha. A nossa vida neste mundo, irmãos, é uma história, é um livro que todo dia as páginas estão em branco e a gente escreve, e a gente precisa ter a consciência que a gente precisa ter o controle da nossa vida, das nossas ações, como um ato de justiça ou como aquilo que é algo abominável a Deus. Com quem você tem se aconselhado, irmãos? E como você tem aconselhado os seus filhos? De maneira justa ou de maneira impiedosa? Eu lembro, irmãos, que um dia que eu estava trabalhando, aí tinha uma criança, uma menina, e ela estava com medo de uma barata. E quando ela viu a barata, ela ficou apavorada, começou a chorar. O seu pai, vendo a atitude daquela criança, disse assim: olha, pega aquela barata, mata. Ela: não. E ele mata essa barata e ela não, e a menina chorando. E aí ele, de maneira cruel, pisou naquela barata, bateu como se estivesse batendo em alguém, e disse assim: olha, vem cá. E a menina não queria ir, ele pegou a mão da menina e obrigou aquela menina a matar aquela barata. Você acha que esse pai foi prudente ou imprudente? O mundo já está tão violento. Para que ensinar algo violento a uma pessoa, uma criança que não conhece ainda a vida? E nós ensinamos os nossos filhos de crianças valores que venham gerar para a vida eterna. Se ensina os nossos filhos a ter contato com Deus de criança. Orando desde criança se ensina a ele valores e preceitos que as Escrituras nos proporciona. Como o mundo que estamos vivendo cheio de impiedade, como nós podemos formatar a nossa mente e introduzir conceitos e valores eternos de Deus em nossa vida? Mas não apenas em nós, mas também naqueles que estão perto de nós. A quem, irmãos, você está sendo influenciado? Ou quem você está influenciando? Você, como é justo, se posicione como servo de Deus. Deus te escolheu para se posicionar, irmãos, e não para ser influenciado por um mundo perverso. Não se deixe ser levado por conselhos ímpios. Tenha atos de justiça. Há outro conceito, irmãos, que diz assim: o pai diz para o filho: ser macho é ter várias mulheres. Esse conselho é muito comum na sociedade machista que nós vivemos. Mas homem que é homem, ele apenas tem uma mulher para amar a vida toda. O homem que é homem é aquele que dá um gole de uma cachaça e não faz careta. Esse conceito é errado, irmãos, é conselho do ímpio. Porque você tem sido orientado. Os conselhos que vocês recebem têm produzido vida ou morte, ou tristeza ou alegria? Em 1 Coríntios capítulo 15, versículo 33 diz assim: não nos deixe enganar, as más companhias corrompem os bons costumes. Por quem você anda, com quem você se relaciona. Você não precisa, irmãos,
ter más companhias. Eu me lembro, irmãos, que quando eu era novo, e a gente se reunia com muitos jovens, aí no domingo, à noite, eu fugia do meu professor da escola dominical, porque ele dizia: olha, no próximo domingo eu quero te ver na escola dominical. Eu sabia que quando terminava o culto ele estava me mirando, e aí eu tentava me esconder, porque quando era no domingo pela manhã, os meus amigos chamavam para ir para a praia, jogar de bola, fazer coisas, algazarra, bagunça que todo jovem faz. Mas quando era noite, eu dizia: olha, à noite a gente vai para a igreja, tá certo. Quando eu esperava, nenhum aparecia, e eu acabava indo só para a igreja. Quem você está influenciando, irmãos? São os teus amigos ou você? Eles conseguem levar você para o mundo e você não consegue trazer ele para a igreja. Algo errado, irmãos. Não se deixe se influenciar pelos ímpios. Você é luz, e a sua luz deve brilhar diante do mundo. Aí há um conselho do Jó para nós, 21 e 16 diz assim: longe de mim o conselho dos perversos. Longe de mim o conselho dos perversos, irmãos. Fuja daquilo que não traz espiritualidade e equilíbrio para a tua vida espiritual. Não procure, irmão, aconselhamento espiritual por pessoas que não têm maturidade ou não têm capacidade para lhe orientar. Sabe, irmãos, aquela pessoa que está com problema no relacionamento, no casamento, aí ela podendo procurar o pastor da igreja, ela procura as amigas dela que não é da igreja. E qual o conceito do mundo lá fora? Paga-se na mesma moeda. Não vai resolver o teu problema e ainda vai piorar. Seja prudente nas suas ações e nas suas escolhas. É isso que o salmista nos orienta. Mas ele vai dizer que a gente não deve se deter no caminho dos pecadores. Conforme vimos, o justo não anda no conselho dos ímpios, agora veremos que ele também é passivo nas coisas manifestas, proferindo-se não se deter. Malaquias capítulo 3, versículo 18 diz assim: então vocês verão mais uma vez a diferença entre o justo e o ímpio, entre o que serve a Deus e o que não serve. A gente não precisa, irmãos, estar com os pecadores. Isso não quer dizer que a gente vai quebrar o vínculo de afeição com essas pessoas. Mas o meu compromisso, irmãos, está diante dos meus amigos que não são evangélicos, é para testificar de Cristo. Eles precisam ver que eu fui transformado e lapidado pelo sangue de Cristo. Eu não preciso entrar na mesma gandaia. Eu não preciso ir pelo mesmo caminho. E a Bíblia vai dizer, irmãos, que a gente não deve se assentar na roda dos escarnecedores. Você não precisa, irmãos, estar no meio daquelas pessoas que blasfemam do Evangelho, daquelas pessoas que não acreditam no Evangelho, daquelas pessoas que falam aquilo que não é conveniente para você ouvir, que não é lícito para o cristão estar lá. Aí alguém passa, olha, diz: olha, eu vi fulano de tal no meio daquelas pessoas. Acho que tem alguma coisa errada. Irmão, se você está naquele ambiente, você precisa testificar do Evangelho. Se não dá para você testificar, aquele lugar não é para você. Saia daquele lugar. Amém? Mas a Bíblia vai dizer, irmãos, que o justo, ele é como uma árvore frondosa.
que é plantada junto a ribeiros, e que no tempo certo ela irá frutificar. Essa árvore, irmãos, ela foi selecionada por alguém para ser plantada junto àquele lugar. Ela não nasceu por acaso. Alguém plantou ela naquele lugar para que no tempo certo ela pudesse gerar frutos. Sabe o que isso significa, irmãos? Que quando eu tenho atos de justiça, não importa o tempo ou o período, aquela árvore foi plantada, mas existia um período certo para que ela viesse gerar fruto. E o seu ato de justiça, o seu ato de bondade, o seu ato de aquilo que é correto, aquilo que é prudente se fazer, vai gerar fruto amanhã. O tempo certo vai florescer. Mas a Bíblia diz que ainda que essa árvore, as folhas não murcham, e que ela não deixa de gerar fruto, porque há uma fonte que jorra sobre esta árvore e faz que toda esta estação venha gerar fruto. E essa árvore, essa estação, esse rio é o rio do Espírito Santo, é Jesus gerando frutos em nossa vida. E como eu posso gerar fruto, irmãos? Servindo a Deus com alegria, contribuindo na sua casa, não perdendo o culto, dizendo: eu estou aqui, no momento certo Ele irá me usar, conforme a sua vontade. Mas a Bíblia diz também que aqueles que não são justos é como uma palha que é levada pelo vento, que não tem consistência. Palha que é levada pelo vento. Sabe o que eu aprendo aqui, irmãos? Que são pessoas que não têm uma direção, que não têm direcionamento, que não sabe aonde é o seu local. Sabe aquele crente, irmãos, que o pessoal diz que é crente macaco? Passa um mês numa igreja, depois passa um mês em outra igreja. Vai crescer, irmãos? Vai gerar fruto? Não vai. Aquele crente que não tem consistência, que escuta todo tipo de doutrina e fica confuso, não sabe se direcionar porque não lê as Escrituras. A Bíblia vai dizer, irmãos, que o nosso prazer, que o prazer do justo, ele medita na lei do Senhor dia e noite. Há um chamado de Deus nessa noite, irmãos, para a gente voltarmos para as Escrituras. A priori, precisamos meditar nela mais do que nunca. Porque que se prega hoje as Escrituras de maneira tão artificial? A gente tem uma geração de crente que pula, irmãos, para um lado e para o outro, que chora, mas quando a gente está na escola dominical, pergunta a Bíblia, não sabe nada de Bíblia. Somos cristãos que não conhecemos o próprio Deus e nem o Deus das Escrituras. Sabe o que é que Billy Graham diz? Se procura Deus em vários lugares, por que você não tenta procurar Deus na Bíblia? A gente procura Deus na igreja, a gente procura Deus no objeto, procura Deus em casa, mas não procura nas Escrituras, onde Ele se revela para nós. Para finalizar nessa noite, irmãos, devido ao tempo, o salmista Davi vai falar de justiça e do ímpio. Ele mostra que o ímpio tem a sua condenação, que um dia os seus pecados, todos eles estão registrados, irá ser revelado, mas que o justo foi reservado, separado por Deus, e esse separado por Deus, um dia Deus irá revelar-se a esse justo, dando a ele vida eterna.
O justo, ele não perde, irmãos, a sua salvação. Ele é um eleito de Deus. Porque ele é um eleito de Deus, irmãos, ele foi escolhido por Deus. A Bíblia diz, irmãos, que Deus nos elegeu, nos separou dentro do ventre da minha mãe. Essa é a eleição de Deus, irmãos, Deus irá separar no grande dia. Da mesma forma como ele separa o joio do trigo. Da mesma forma, ele irá fazer com a igreja, entre o justo e o ímpio. A Bíblia diz que o ímpio não se congregará na congregação do justo. Que caminhos você está trilhando? Será que você é como essa árvore frondosa, que no tempo certo irá dar frutos para a glória de Deus? Ou você está como um deserto? Mas o salmista Davi diz que ainda que você esteja no deserto, Deus irá lhe colocar como fonte de água viva, que irá jorrar para a vida eterna. Qual o teu destino? Alegria eterna ou desprezo eterno? Ao receber um corpo incorruptível ou uma condenação eterna? O que você tem escolhido, irmãos? Quando o salmista fala, irmãos, de meditar na palavra do Senhor, não é a ideia apenas de ler a Bíblia, é de vivenciar ela, é de refletir sobre ela, é de aprender ela, mas colocar em prática todos os dias. Como se faz isso, irmãos? E quando ele fala meditar de dia e de noite, ele não fala de um espaço de tempo. Como nós somos faltosos e negligentes ao uso das Escrituras. Nós passamos, irmãos, se possível for, o dia tem 24 horas. Acredito que a humanidade hoje se usa praticamente 12 horas o celular. Está ligada ao celular, mas quando se depara com a Bíblia, dá logo uma coceira nos olhos, dá logo sono. Os técnicos de memória, ele usa a técnica que se chama mnemônicos, que faz a associação. Ele diz que é mais fácil de se memorizar aquilo que você tem interesse, aquilo que desperta você curiosidade, você assimila. Há um índice muito baixo, irmãos, da igreja atual, em relação a conhecer as Escrituras. E aí o salmista Davi, ele diz que nós precisamos nos apaixonar novamente, que esse ardor pelas Escrituras precisa brotar novamente no coração, no seio da igreja. Atos de justiça, irmãos. Eu quero que você se coloque de pé nessa noite. O tempo já não nos permite mais a nos aprofundar mais no texto. Mas a Bíblia Sagrada que nós lemos nessa noite, o salmista Davi, nos convida a vivermos no mundo de maneira justa e a nos distanciar daquilo que é mal, daquilo que nos contamina. Billy Graham vai dizer ainda que o nosso sermão é a nossa própria vida. É a nossa própria vida que é o nosso sermão. Eu lembro que quando eu trabalhava um tempo atrás, ali na Companhia Docas, eu chegava de manhã cedo, eu estava começando a pregar o Evangelho. Eu acho que não se foge da memória, eu tinha uns 16 ou 15 anos na época. Eu tinha uma Bíblia vermelha de bolso. Eu chegava meia hora antes e tentava memorizar os versículos para uma possível oportunidade de pregar o Evangelho. Chegava de manhã, de maneira discreta, aquela Bíblia pequena, com a letra muito pequena, e lia ali. Um dia a secretária, eu era da sala do diretor da empresa, e a secretária, incomodado comigo, porque
eu chegava muito cedo e ficava muito jovem lá fora conversando. E ela disse assim: olha, Rafael, você não precisa ficar direto aqui. O seu horário é apenas 8 horas, você chega aqui 7h30, 7 horas, você pode se reunir com os meninos lá fora, brincar lá fora. E eu disse: não dá para mim não, eles têm uma brincadeira muito pesada, falam umas coisas que não dá para mim ouvir. Aí ela se espantou com aquilo, e um dia ela estava passando um momento muito difícil, o seu marido estava doente, e eu comecei a orar por ela, para que Deus pudesse salvar a vida dela. E eu orava, todo dia eu chegava cedo e orava para que Deus pudesse salvar a vida dela. Um dia ela chegou para mim: Rafael, deixa eu ver o que é que tu tanto lê aí, me dá esse teu livro aí, quando eu chego tu esconde. E ela: tu consegue ler isso? Lê isso aqui, explica isso aqui para mim. E eu li para ela, falei alguma coisa. Ela: que coisa boa, você é tão novo, lê a Bíblia. E um dia ela recebeu a triste notícia que o seu marido veio a óbito. E ela caiu em desespero, chorando. E eu orando a Deus para que Deus pudesse guardar a vida dela. Depois de uma semana, ela chegou para mim e disse assim: Rafael, tu acredita que quando eu vinha do trabalho, eu vinha escutando uma música, mas de repente ficou fora do ar, e eu comecei a mudar de rádio e tinha um pastor pregando. E eu achei tão interessante a mensagem, que eu fiquei escutando. Que coisa boa. Mas de lá para cá eu passei em frente de uma igreja tão bonita, que deu vontade de eu entrar naquele momento. E eu comecei a chorar dentro do meu carro sem saber o que era. Você é de qual igreja? Eu falei qual era a igreja que eu pertencia. Ela disse assim: olha, você vai fazer um favor para mim, procure o endereço dessa igreja, porque eu quero ir lá. E na época, irmãos, eram aqueles livros, né, onde a gente pesquisava os endereços, não é como hoje que você bota na internet. E eu falei aonde ficava a igreja. E liguei para saber os dias de culto, horário. E quando foi na segunda-feira, ela abriu a porta e disse assim: a paz do Senhor Jesus, irmão Rafael. A sua vida, irmãos, é um sermão. Quando se vive de maneira justa, quando se coloca na dependência de Deus. Eu espero que nessa noite essa palavra possa ter falado e fluído no teu coração. Porque Deus quer agir na tua vida, irmãos. Não espere fruto hoje, espere frutos amanhã. Eu me lembro, irmãos, que quando eu era criança, para finalizar, irmãos, a minha mãe ia no meu quarto verificar se eu estava vivo. Ela botava a mão no meu peito, eu sentia aquela mão gelada. Depois colocava a mão no meu nariz para ver se eu estava respirando. Aí depois dizia assim: filho, Deus, faz do meu filho um pregador do evangelho. Ore, irmãos, pelo seu filho e pela sua família. Não perca eles por o caminho da impiedade. Traga o seu filho e a sua família para o caminho da justiça. O justo, ele vive de maneira alegre, porque ele tem Deus na sua vida. A alegria desse mundo, irmãos, é passageira. Dinheiro não compra, irmãos, coisas que muitas das vezes proporcionam alegria. Dinheiro não é tudo, festa não é tudo. Mas a presença de Deus é tudo em nossa vida, irmãos. Já dizia o apóstolo Paulo: combati o bom combate, acabei a carreira, mas guardei a fé. Ou seja, vivi tudo o que tinha que viver, sofri tudo o que tinha que sofrer, mas guardei, estou arraigado em Cristo na minha vida. Que Cristo seja a centralidade da nossa vida, amém, irmãos? Que a palavra de hoje, irmãos, não seja emotiva, mas que venha gerar transformação no nosso coração, amém?
Assim é a igreja triunfante. Fechamos nossos olhos neste momento. Ó Deus, queremos te agradecer, Senhor, pela oportunidade mais uma vez de podermos aprender a tua palavra, Senhor, de aprender algo que possa ser praticado e vivenciado na nossa vida, no nosso cotidiano, Senhor. Assim te pedimos, Senhor, guarda e preserva a nossa vida e o nosso coração daquilo que é mal, Senhor. Ó Deus, coloca a nossa vida em constante oração, Senhor, e vigilância, Senhor, para que a gente não possa andar errante e vacilante. Ó Deus, que os teus preceitos e que teus conceitos possam fazer parte da nossa vida. Ó Deus, que a nossa vida possa estar arraigada em ti, Senhor. Ó Deus, abre a nossa mentalidade para conhecer o teu evangelho. Ó Deus, renova o nosso coração, Senhor. Ó Deus, coloca sede, Senhor, fome e paixão novamente pela busca de um evangelho genuíno, Senhor. Ó Deus, que possamos fazer como salmista. Ó Deus, a minha alma anela por ti. Ó Deus, o meu coração está desejoso por aprender a tua palavra. Ó Deus, nos concede uma igreja revelante e bíblica para fazer diferença nesse bairro. Ó Deus, não queremos pulos, Senhor, não queremos zoada, mas queremos uma igreja que tenha um compromisso com a tua verdade, Senhor. Queremos crente maduro, Senhor, crente consciente em viver o genuíno evangelho. Ó Deus, abre o nosso coração para viver algo novo nesse lugar, Senhor. Pois acreditamos, Senhor, que não é muito no falar, mas que a tua palavra chegue ao nosso coração e que jamais Satanás venha roubar aquilo que é pregado neste púlpito, mas antes ela venha fazer guarida, morada no coração daqueles que amaram por algo novo. Assim, Senhor, produz em nós uma consciência e uma mentalidade cristã para glorificar o teu nome, Senhor, não apenas nas palavras, mas atos e atitudes, Senhor, pois assim nós acreditamos que assim é a igreja triunfante, a igreja viva, que vive os teus preceitos. Assim, ó Pai, nós te pedimos e te agradecemos. Que Deus abençoe a todos em nome de Jesus.